Olá, meus amigos, meus irmãos. Nós temos sido sal. Nós temos sido sal nesse mundo, nós temos sido luz nesse mundo. Vamos analisar duas passagens bíblicas, uma delas no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 2, no verso 13. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. E nós temos também aqui Jesus dizendo aos seus discípulos, no capítulo 5, verso 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém? Então, nós somos o sal da terra. Você vê que Deus manda aqui em Levítico nós temperarmos as nossas ofertas com sal. Isso tudo aí tem um simbolismo. O sal, que nós chamamos cloreto de sódio, ele é muito importante porque ele tem diversas funções, inúmeras funções. Poderíamos falar de diversas aplicações do sal. Mas quando é que nós, discípulos de Jesus, nós somos sal? Em primeiro lugar, o sal dá sabor. É difícil você comer uma comida sem sal. Eu já fiquei 11 dias numa enfermaria de hospital com dieta zero de sal. Mas eu ia lá nos leitos dos meus companheiros de enfermaria, roubava um pacotinho de sal e sempre colocava um pouquinho de sal. Não aconselho a fazer isso não, é um mau exemplo, tá? Mas eu ainda não era convertido, ok? Isso chama-se indisciplina e desobediência. Mas o sal dá sabor. E nós cristãos, nós damos sabor a esse mundo, porque esse mundo tem um sabor desagradável quando nós vemos tanta concupiscência, tanta falta de misericórdia, tanto afastamento de Deus, abandono social, falhas graves na assistência médica, no sistema educativo, na estrutura familiar. Quando nós olhamos, quando nós saboreamos essa sociedade, nós vemos que ela tem um sabor diferente. Existe algo de, digamos, azedo ou sem sabor nessa sociedade. E nós cristãos, nós somos convidados a sermos sabor para esse mundo. Porque nós podemos levar também alegria, não aquela alegria como o mundo está acostumado a ter, mas uma alegria espiritual. Nós podemos levar esperança de resgate, esperança de salvação, esperança de reconciliação com Deus, a esperança de uma vida espiritual, de um compromisso com Jesus, de tirar alguém da solidão, de tirar alguém da prostituição, das drogas, da falta de fé. Então, nós cristãos, com o poder do Espírito Santo e com o poder da Palavra de Deus, nós podemos ser sal para esse mundo, dando mais sabor a esse sal, a esse mundo. Com esse sal que representa aí a presença de Jesus, do Evangelho, nós podemos ser sal
para esse mundo. Porque sem a nossa presença, esse mundo fica insípido. Um segundo lugar, o sal é necessário à vida. Todo mundo diz, sem água não existe vida. É verdade. Só que muitas pessoas se esquecem que todos esses organismos humanos vivos, eles não são água pura. Elas são soluções de sais minerais, de sal principalmente, mesmo que em quantidade muito pequenas. Até os organismos de água doce têm um pouquinho de sal dentro. Sal acumulado de diversas formas, mas se não tiver o chamado cloreto de sódio, o sódio, não existem funções fisiológicas, não existem sínteses, não existe o chamado processo respiratório. Nem sequer os organismos mais primitivos conseguem viver sem o sal. E o nosso organismo humano também não vive sem o sal. Com água só, apenas bebendo água e de boa qualidade, dentro de alguns dias você poderá estar morto, você poderá sofrer convulsões, poderá sofrer, digamos, edema cerebral, desmaios, câimbras fortes, grande fraqueza muscular, perda de consciência e mesmo morte. O sal significa vida. Nós damos vida a esse mundo, nós podemos dar vida o quê? Espiritual. E aonde a vida espiritual existe um vínculo com Deus, existe um vínculo com a verdade, existe um vínculo com o Evangelho. Então, já esses dois aspectos de nós cristãos, nós discípulos de Jesus, além de darmos sabor a esse mundo, nós podemos dar vida a esse mundo. O sal também preserva. O sal é utilizado já há muitos séculos para a preservação de alimentos. O peixe salgado, por exemplo. Muitas civilizações ainda sobrevivem com a salga dos seus alimentos. O sal significa preservação, significa não deixar entrar em decomposição. E de que maneira nós, discípulos de Jesus, podemos ser sal nesse mundo, preservando os valores morais e espirituais, guardando a palavra de Deus. Nós temos que guardar a palavra de Deus na sua integridade. Cabe a nós cristãos, não é apenas ao pastor, não é apenas ao teólogo ou ao evangelista. Todo cristão tem que preservar a palavra em toda a sua dimensão, em toda a sua repercussão. Então, nós somos sal para esse mundo porque nós preservamos a vontade de Deus. E também nós somos sal, como está aqui em Levítico capítulo 2. Nós somos unção, nós somos bênção. Nós nesse mundo, apesar desse mundo muitas vezes nos odiar, nós discípulos, nós somos a presença de Deus, somos a grande oferta de Deus para esse mundo. Muitos encontram em nós cristãos a salvação, não em nós seres humanos, mas no Espírito que nós carregamos, na palavra que nos foi revelada. Nós somos uma, digamos, oferta de Deus para esse mundo. Nós somos oferta. Muitas pessoas estão sem nenhuma esperança e chegam até você, pedem uma oração, pedem um folheto, pedem que você mostre aonde eu posso ter uma intimidade com Deus. Então, nós damos sabor, nós preservamos, nós damos vida
espiritual e nós somos oferta de Deus para esse mundo. Por isso nós somos sal. Para nós sermos sal, nós precisamos ser o quê? Santos. Porque o sal tem que ser puro. Quem já compra o sal refinado sabe que esse sal ele é puro. Ele não é como o sal que vem das salinas. Se você conhece o sal grosso, ou se você já viu foto das salinas, você vê que existe o sal cristalizado e existe do lado desse sal uma massa branca, feito gesso, é a chamada barita, sulfato de cálcio. Ela não tem sabor nenhum, ela não salga, ela não dá vida, ela tem um valor praticamente nenhum, e como diz o texto aqui de Mateus, só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Porque essa massa branca, a chamada barita, era utilizada pelos construtores romanos como se fosse um asfalto para aquelas estradas de barro. Porque a barita dá uma consistência ao barro e só serve para ser pisado. Então, nós cristãos, nós discípulos de Jesus, não estamos aqui para sermos lançados fora e sermos pisados. Nós estamos aqui para darmos sabor a esse mundo, porque nós somos a oferta de Deus para esse mundo. Amém? Que você seja sal puro e refinado, sal com santidade e como uma verdadeira oferta bastante agradável de Deus a esse mundo. Amém? Que Deus abençoe você, sejamos sal para esse mundo.